com essas lições. E nas lições 9 e 10, irmãos, a lição de hoje e a lição do próximo domingo, nós vamos estudar o que nós chamamos de as duas ordenanças de Cristo para a igreja. No Antigo Testamento tinha muitos rituais, tinha muitas celebrações simbólicas que apontavam para o Calvário. No caso do Novo Testamento, nós já vivemos após a primeira vinda de Cristo e aquelas celebrações lá do Antigo Testamento que a lei trazia, se cumpriram em Cristo. Agora nós vivemos numa outra realidade. No entanto, irmãos, Jesus ordenou para a sua igreja dois rituais ou duas celebrações carregadas de simbolismo e de memorial, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Então, hoje vamos estudar o batismo em águas e no próximo domingo vamos estudar a ceia do Senhor. Por que que a gente diz que é a primeira ordenança da igreja? Está aqui o título da lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Primeira, irmãos, no sentido de que quando a pessoa se converte a Cristo, primeiro ela é batizada em águas e depois é que participa da Santa Ceia. Então, nós temos o costume de exigir o batismo em águas, de ter o batismo em águas como um pré-requisito para participar da Santa Ceia. Então, primeiro vem um e depois é outro. Primeiro o batismo, depois a ceia do Senhor. E por que que nós chamamos de ordenança? Ordenança porque foi algo que foi ordenado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus foi quem ordenou que a igreja praticasse esse ritual do batismo. Por isso que a gente chama de ordenança, Então, Jesus tanto ordenou o batismo em águas como a Santa Ceia ou a ceia do Senhor. Outra coisa, irmãos, importante em relação a isso, já que estamos falando de batismo, o crente, a pessoa quando aceita Jesus como Salvador, depois que ela se converte a Cristo, ela está sujeita a passar por três batismos. Depois que alguém se converte a Cristo, o primeiro batismo que a pessoa é submetida é o batismo no corpo de Cristo, através do qual a pessoa passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja universal e invisível que vai subir no arrebatamento. Esse batismo no corpo de Cristo é a inserção do crente no corpo de Cristo. O crente é enxertado na igreja. E conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o batizador desse batismo é o Espírito Santo. Então, quando alguém se converte a Cristo, essa pessoa é justificada, é regenerada, ela é adotada na família de Deus, ela nasceu de novo, aí o Espírito Santo enxerta essa pessoa no corpo de Cristo. Então, isso acontece por ocasião da conversão. Então, não é correto o irmão, quando vai fazer a profissão de fé, dizer: eu quero me batizar em águas porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Na verdade, a pessoa já faz parte do corpo de Cristo desde o dia que verdadeiramente a pessoa se converteu ao Senhor. Então, 1 Coríntios 12, 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo enxerta ou insere a pessoa no corpo de Cristo. Então, esse batismo, todo crente passa por ele. Todo crente passa por ele no momento da conversão. Mas existe um segundo batismo, que todo crente deve passar por ele, que é o batismo em águas. O batismo em águas, que é justamente o assunto da lição de hoje, é um ritual de iniciação através do qual o crente, irmãos, ele declara publicamente a sua fé em Cristo, ele declara publicamente que abandonou a velha vida e agora vive em novidade de vida, e ele também assume publicamente que agora ele vai fazer parte da igreja local. A igreja local é a comunidade de fiéis, a comunidade de cristãos que
vive, se congrega e se reúne em determinado lugar geográfico. Então, através do batismo em águas, a pessoa passa a fazer parte da membresia da igreja, com direitos e deveres, com responsabilidades e privilégios e assim por diante, de acordo com o estatuto e o regimento interno de cada igreja. Ele passa a fazer parte da comunidade de fiéis por meio do batismo em águas, que é realizado pela igreja. E um terceiro batismo que o crente pode passar por ele é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto na vida do crente, para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência e ele tenha essa vida vivida aí nessa dimensão sobrenatural do Espírito Santo. No caso do batismo no Espírito Santo, quem batiza não é o pastor batiza o batismo em águas. No batismo no Espírito Santo, não é também o Espírito Santo quem batiza. O Espírito Santo não batiza o crente no Espírito Santo. Quem batiza o crente no Espírito Santo é Jesus. Então, João Batista disse que é ele quem batiza no Espírito Santo. Então, Jesus é quem batiza o crente no Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos sujeitos a passar por esses três tipos de batismo e o assunto da lição de hoje é o batismo em águas, aquele que é realizado logo após a conversão. Esse batismo em águas, ele é realizado com pessoas que já foram convertidas ao Evangelho, pessoas que já aceitaram a Jesus como Salvador. Então, esse batismo em águas, ele também tem essa dimensão de um ritual de iniciação, semelhante ou comparado, por exemplo, irmãos, ao Bar Mitzvah dos judeus. Quando o jovem lá, quando completava 12 anos, ele passava por aquela cerimônia do Bar Mitzvah e ele oficialmente entrava na comunidade religiosa judaica, tendo o direito de participar ali da vida diária da sinagoga e assumindo responsabilidades ali perante aquela comunidade, direitos e deveres ali daquela congregação. Então, de forma semelhante, também o batismo em águas, ele também tem essa conotação, desse ritual de iniciação, no qual se oficializa publicamente a entrada ou o ingresso do novo crente oficialmente na comunidade de fiéis na igreja local. No tópico 1 da nossa lição, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Quem tem a revista do Mestre, viu aí, irmãos, a palavra-chave da nossa lição é batismo. E essa palavra batismo, ela significa imersão, mergulho, imergir dentro d'água, inserir dentro d'água. E o batismo em águas, irmãos, entre os judeus existiam vários rituais de purificação em que se usava água, mas esse batismo em águas, mostrando como um sinal de abandono de uma velha vida para seguir agora uma nova vida de compromisso com Deus, foi inaugurado por João Batista, porque foi Deus que mandou ele batizar. O próprio João Batista disse que foi Deus que mandou ele batizar. O batismo no arrependimento. Então, as pessoas que se arrependiam dos seus pecados e faziam um compromisso de servir a Deus em novidade de vida, então ele batizava essas pessoas em águas. Por isso que o nome dele era João Batista. Essa palavra Batista não é o sobrenome de João. Essa palavra Batista está fazendo referência ao ofício ou à função que ele fazia, que era de batizar. Então, Batista é aquele que batiza. Então, João Batista, João, aquele que batizava. Então, ele começou a batizar, o batismo no arrependimento. Depois dele vem Jesus e seus discípulos no seu ministério. E também, irmãos, no ministério de Jesus, havia também batismo em águas. Se bem que Jesus, ele não tomava a frente no sentido de
ele mesmo realizar o batismo, mas os seus discípulos, os seus apóstolos, era quem batizava. O texto disse que Jesus e seus apóstolos também praticavam isso, porém, quem executava, vamos dizer assim, o batismo era mais os seus apóstolos do que Jesus. E na igreja primitiva, nós vemos também que o batismo continuou sendo realizado e sendo praticado. Podemos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, e na própria história da igreja. O Didaquê, que é um documento da igreja, que da época apostólica, do século I, século II, depois de Cristo, já fala lá do batismo em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inclusive usando a fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui no tópico 1.1 da nossa lição, fala do batismo visto como um sacramento. Essa prática de considerar o batismo como um sacramento é um erro, que origina a partir lá de Agostinho de Hipona, que viveu entre o ano 354 e 430 depois de Cristo. Agostinho de Hipona foi um grande teólogo da história da igreja, da era cristã, que teve muitos, como diz, muitos insights positivos e corretos, etc., mas também produziu muitas heresias e muitos erros e equívocos doutrinários. Inclusive, Agostinho é pai dessa ideia do batismo infantil e do batismo como sacramento. E também pai da chamada dupla predestinação, que hoje em dia muito se fala predestinação calvinista, mas Calvino já herda isso de Agostinho de Hipona. Ele apenas popularizou, retocou e popularizou depois da Reforma Protestante. Então, Agostinho teve os seus acertos, foram muitos, e influenciou bastante a história da igreja, mas também teve os seus equívocos. E um dos equívocos de Agostinho foi considerar o batismo como um sacramento. Na Igreja Católica, existe o que eles chamam de os 7 sacramentos. Então, existem os 7 sacramentos, que são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, ou primeira comunhão. Aí tem o crisma, o matrimônio, a ordem, o ordenamento, e tem a penitência. Enfim, são 7 sacramentos que eles defendem, os católicos, que esses rituais, quando são feitos e quando são praticados, ele confere graça àqueles que participam dele. Que esses rituais, esses sacramentos, por si só, comunica ou transmite graça às pessoas que dele participam. Então, essa é a ideia do sacramento. Então, foi ele que introduziu isso na história da igreja, como um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Inclusive, tem até uma história aí, se um menino morrer sem ser batizado, aí morreu pagão, vai lá para o limbo e não sei o que mais lá, e etc. Então, eles têm essa ideia do batismo como um sacramento que confere uma graça especial e torna a pessoa merecedora da graça divina. A teologia católica, irmãos, a soteriologia, ou o entendimento da doutrina da salvação católica, é uma doutrina muito baseada em méritos, em que a pessoa vai fazendo isso, fazendo aquilo outro, para acumular pontos, acumular milhas lá no céu, para ir merecendo a salvação.
Então, ela faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, pratica essa obra aqui, faz esse sacramento aqui. Então, só em a pessoa ter feito a primeira comunhão e comer lá a hóstia, isso aí já junta um bocado de pontinho a favor dela lá no céu. Depois, se fizer a crisma e se virar padre, aí é que o negócio vai somar dividendos lá no céu, que é a ordem. E por aí vai. Então, meus irmãos, na base de uma soteriologia muito baseada em obras. Mas nós, irmãos, cremos, de acordo com a Bíblia, que o batismo não é um sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. É um ritual que Jesus ordenou à sua igreja. É uma celebração que Jesus prescreveu, mandou que a igreja fizesse. Então, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o texto áureo aqui da nossa lição, Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, é uma ordem de Jesus para a igreja, tanto para que a igreja execute e pratique o batismo, como também para os novos convertidos que ingressam na igreja. Eles também devem se submeter ao batismo. Não há, portanto, no batismo, um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Então, alguém que não é salvo, aí essa pessoa vai ser batizada e, após o batismo, vai se tornar salva. Ou alguém, irmãos, que de repente, olha, eu fui crente, mas eu ainda tenho alguns vícios lá no mundo. Eu vou me batizar, porque depois de me batizar, aí eu vou ser liberto deste vício, porque o batismo tem o poder de arrancar pecado, tem o poder de transformar o crente. A transformação do crente, irmãos, a santificação progressiva, ela não advém da prática de determinados rituais, como o batismo ou Santa Ceia. A santificação progressiva do crente advém da ação do Espírito Santo na vida dele e na disposição dele de andar no Espírito, de viver no Espírito, de ser guiado pelo Espírito e de não praticar as obras da carne. É uma obra cooperativa entre o Espírito Santo e o crente. Aí ele vai crescendo aí na santificação. Mas o batismo não santifica ninguém, o batismo não salva ninguém, o batismo não liberta ninguém de pecado nenhum. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Em outras palavras, o batismo é para quem já é salvo e não para salvar ninguém. Outro aspecto importante, tópico 1.3 da nossa lição. O batismo deve ser administrado aos adultos. Agostinho, além de defender o batismo como um sacramento, ele também defendia o batismo de crianças. Dizia e pregava e ensinava que as crianças devem ser batizadas, os bebês, depois de nascidos, porque todo mundo nasce pecador, todo mundo nasce com pecado original, então todas as crianças devem ser batizadas para que assim elas sejam perdoadas do seu pecado original, E nesse caso, o batismo deveria ser administrado às crianças, aos bebês, para anular o pecado original. Mas, irmãos, Jesus disse, conforme está aqui na nossa lição, em Mateus 19, 14, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus, que o reino dos céus é das crianças. As crianças, os bebês, fazem parte do reino de Deus. Então, uma criança, irmãos, que não chegou ainda à idade da razão, do entendimento, então, se ela morrer, ela vai para o céu. Ela não vai para o inferno, não vai para o purgatório, nem vai para o limbo, porque das tais é o reino dos céus. A ideia aqui, irmãos, se a pessoa tem consciência ou não
né, dos seus atos, né? E, inclusive, a partir de que idade uma pessoa vai começar a ter consciência dos seus atos para poder ser responsabilizada? Irmãos, não temos como dizer essa idade precisamente, exatamente, porque cada pessoa, cada criança tem um desenvolvimento, uma maturação, vamos dizer assim, diferente uma da outra, Então, não podemos, assim, generalizar. Nós, na Assembleia de Deus, adotamos como idade mínima para o batismo a idade de 12 anos, Mas não é só ter 12 anos que está apto ao batismo, não. Tem que saber se a pessoa tem convicção de fé, tem certeza de salvação, que tem a consciência do ato que está sendo submetido, etc, etc. Inclusive, sendo discipulada. Aqui em Mossoró nós temos o discipulado de pessoas adultas e temos também o discipulado de adolescentes e até de crianças. É muito importante, aqui na Central, inclusive, é muito importante esse trabalho de discipulado. Então, nós não praticamos o que os teólogos chamam de pedobatismo. Então, pedobatismo é o batismo de crianças. Isso aí é praticado pela Igreja Católica e pela Igreja Presbiteriana, por exemplo, o batismo de crianças. A Igreja Presbiteriana justifica que eles fazem isso, comparado à questão da circuncisão lá dos judeus, que a criança com 8 dias era circuncidada e assim por diante. Nós não batizamos crianças, nós não pregamos e nem praticamos o pedobatismo. No entanto, nós apresentamos ao Senhor, em cultos como este de hoje, que é culto de Santa Ceia, nós temos o costume de apresentar os bebês, os nossos filhos recém-nascidos, ao Senhor. Apresentar a criança ao Senhor aqui na igreja não é batismo. Apenas a gente está pedindo oração à igreja por aquela criança e os pais que vêm aqui à frente com os seus filhos, eles estão assumindo publicamente diante da igreja o compromisso de criar aquela criança nos caminhos do Senhor, de educá-la nos caminhos do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor, como recomenda a palavra de Deus. Mas isso não é batismo. Então, nós pregamos o credo-batismo, o batismo de pessoas que creem, o batismo de pessoas que realizam uma profissão de fé, que tem certeza de salvação, sabe o que está fazendo. O nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. Inclusive, irmãos, a salvação não é porque a pessoa foi batizada, mas é porque a pessoa crê. Então, quem crê e for batizado será salvo. Porque o batismo vem depois da crença, o batismo vem depois da conversão, e é o natural que se espera, é que uma pessoa convertida, ela tenha desejo de se batizar e obedeça o mandamento de Jesus, a ordenança de Jesus de se batizar. Agora disse, porém, quem não crê está condenado. Então, a condenação é para quem não crê e não para quem não se batizou. Ah, pastor, mas o ladrão da cruz, ele não teve tempo de se batizar, aceitou a Jesus e não se batizou, ele não foi para o céu? Foi. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagina os irmãos evangelizando lá no hospital e alguém lá aceita Jesus no leito e não dá tempo àquela pessoa receber alta, ficar boa, curada e ser batizada na igreja. Mas você pregou para ela, a pessoa aceitou Jesus lá e morreu. Aí não vai para o céu só porque não se batizou em águas? Não, vai para o céu, porque o batismo não salva ninguém. O batismo é algo posterior à salvação. Se a pessoa verdadeiramente creu lá no leito do hospital, ou seja lá onde for, ela imediatamente é enxertada ou inserida no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:13. Agora, irmãos, não se justifica uma pessoa crente viver a vida todinha na igreja, anos e anos, e não ter desejo de se batizar. Isso aí é um problema. Isso não é raro. Infelizmente, é muito comum acontecer na igreja
Às vezes tem irmão e tem irmã, olha, que já está há anos na igreja, mas nunca se batizou. A pessoa falando, você nunca se batizou? Não, nunca me batizei. Por quê? E às vezes a pessoa nem sabe dizer por quê. Irmãos, isso não tem lógica nenhuma. A pessoa verdadeiramente salva, convertida, que tem compromisso com Cristo, ela deve, sim, é natural que se espere que a pessoa tenha o desejo de se batizar. Então, se a pessoa não quer se batizar, algum problema existe. Alguma coisa está acontecendo, tem que conversar com essa pessoa e ver com ela o que é que está acontecendo. Eu já encontrei situações lá em Minas faz muito frio, é o contrário daqui, e o mineiro, de modo geral, tem muito medo d'água. E ele é um negócio, tanto é que na época de chuva, muita gente morre afogada lá, porque o povo não sabe nadar, porque ele não gosta muito de tomar banho de rio, de açude, dessas coisas não. E já encontrei casos lá de irmãos assim que resistem ao batismo porque tem medo de ir para dentro da água, aquele mergulho, aquela imersão na água, aquela coisa toda, tem medo. Mas aí a gente conversa ali e aí a pessoa supera o medo e é batizada. Então, irmãos, agora, infelizmente, às vezes acontece casos de filhos de crente, adolescentes, às vezes até jovens, que não querem se batizar, por quê? Porque não quer ter compromisso com a igreja local, não quer ter compromisso com a comunidade de fiéis, não quer ser pastoreado, não quer ter responsabilidade, não quer ter dever, porque o batismo é esse ritual de iniciação do novo crente na comunidade de fiéis, na igreja local, na igreja militante, na igreja visível, vai conviver com pessoas com virtudes e defeitos. Aí tem gente que não vou me batizar porque eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Essa doutrina aí só vai servir para quem é batizado. Como eu não sou batizado, então não serve para mim. Então tem muita gente, irmãos, que usa desse expediente. Não quer se batizar para não ter obrigações com a igreja. Porém, essas pessoas que assim agem, elas querem ter direitos na igreja. E às vezes quer ter cargo na igreja, quer cantar em conjunto, quer dar pitaco na igreja, reclama da igreja, participa do dia a dia, tudo na igreja, mas não quer oficialmente ser membro, que é para ninguém pegar no pé dela. Então, irmãos, isso aí é uma coisa fria, calculista e mal intencionada. Então, não pode acontecer. Se tiver acontecendo algo desse tipo em uma igreja, o pastor tomando conhecimento, ele deve chamar essas pessoas, conversar com elas, para orientá-las a respeito da importância de cumprir a ordenança de Cristo, de obedecer ao mandamento de Cristo, dar um tempo para que essas pessoas realmente tomem a decisão de se batizar, e depois daquele tempo, se a pessoa não quiser de jeito nenhum se batizar, aí vai ter que ser tirada de alguma função, de algum cargo que a pessoa exerce na igreja. Claro que não vai ser expulsa, a igreja, as portas são abertas, qualquer pessoa pode vir aqui, todo mundo é bem-vindo, mas não pode ter função nem cargo na igreja. Então, irmãos, o que a Bíblia ensina é o credobatismo, o batismo para quem crê. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Da mesma forma, irmãos, uma pessoa que tem alguma deficiência mental, que não tem assim, capacidade de discernir as coisas, se ela morrer sem se batizar, não tem problema, ela não vai estar desobedecendo isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 e 37, aqui, irmãos, o diácono e evangelista Filipe estava evangelizando o eunuco, lá o ministro da fazenda da Etiópia, e ali naquela carruagem eles estavam andando, e diz o texto que, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Observe, irmãos, que o eunuco manifestou o desejo de ser batizado, ali como uma evidência de que durante aquela pregação ele tinha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador.
E quando ele disse isso, o que impede de eu ser batizado? Filipe disse, é lícito se você crê de todo o seu coração. E ele reafirmou, fez uma profissão de fé, eu creio. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, o batismo é para pessoas adultas que creem. No tópico 2 da nossa lição, o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, uma identificação com Cristo. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, Paulo, ele faz esse paralelo e essa identificação do batismo do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, dizendo assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, irmãos, o ato do batismo em águas por imersão, quando a pessoa é submersa na água, ela, quando é mergulhada, o corpo inteiro da pessoa na água, ali está simbolizando que a pessoa morreu para a velha vida, morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para o velho homem, e quando ela levanta da água, emerge da água, ali simboliza a ressurreição, uma nova vida, a pessoa saiu ali para uma nova vida. Então, guarda essa identificação com Cristo. O ato de emergir ou de sair da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, irmãos, isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Glórias ao nome de Jesus por isso. Irmãos, eu fico muito empolgado e feliz quando eu vejo um novo convertido na igreja, que ele vem aceita Jesus como Salvador e tem apetite pela palavra de Deus, tem apetite em buscar ao Senhor, tem apetite em querer aprender a palavra do Senhor, em querer, vamos dizer assim, cumprir ou se submeter a tudo aquilo que Jesus ordenou para ele. Jesus disse, ensine, faça discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E uma das coisas que Jesus ordenou é o batismo. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, irmãos, a minha vontade, o meu desejo, a minha decisão eu quero ser crente por completo, sem faltar nada. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. Às vezes tem crente que parece que se converte à prestação. Alguma coisa da vida deles é convertida e outra não. Parece que ele vem com desconfiança de Jesus, Olha, vai ser aos pouquinhos e tal, não sei o quê. Mas o crente, irmãos, tem que se entregar completamente ao Senhor. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Irmãos, é necessário que a gente assuma, que a gente, como diz um ditado aí, saia do armário. Tem muita gente aí saindo do armário para outras coisas que não agradam a Deus, mas a pessoa, irmãos, que se converteu verdadeiramente a Cristo, tem que sair do armário e proclamar publicamente, e assumir publicamente, onde for e onde estiver, que agora é crente, que agora está servindo a Deus. Não pode ter vergonha. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele, naquele dia. Então, Paulo disse, que se com o seu coração você crer e com sua boca confessar, você será salvo. Então, há uma necessidade, irmãos, não é do crente fazer propaganda, mas há uma necessidade de ele assumir publicamente a sua fé diante de todos. Então, o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida
em Cristo, né? Inclusive, lá no dia de Pentecostes, quando aquelas cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo, logo eles foram batizados. O batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é Filipe ali pregando em Samaria, e à medida que as pessoas iam crendo, essas pessoas iam sendo batizadas, né? Então, é algo natural, que segue naturalmente a decisão do batismo. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância ao sentido do ato, outras vezes é por falta de convicção de fé. Aquilo que nós já falamos, se alguém é crente, diz que tem certeza de salvação e não quer se batizar, aí algum problema está acontecendo, precisa sentar para uma DR e conversar ali para tentar saber o que é que está acontecendo. Às vezes pode até ser uma coisa boba, irmãos. Às vezes a pessoa botou na cabeça uma coisa boba, né? Às vezes tem gente que acha que só deve se batizar se ela for perfeita. Irmãos, eu tenho que ser perfeito para poder me batizar. Olha, irmãos, a perfeição é só quando a gente for glorificado, né? A perfeição é só quando for glorificado. Então, daí a importância, irmãos, de conversar com o pastor da igreja. O pastor da igreja conversar com os novos convertidos. A importância do discipulado. Sempre é importante. Quando eu pastoreei esta igreja, aqui, nas vezes que eu pastoreei, 2010, 2013, né, e no segundo semestre de 2021, sempre quando tinha batismo, eu chamava os irmãos para conversar. As pessoas davam o nome, aqui ao secretário, e eu chamava para uma entrevista, para conversar, para saber da pessoa se realmente ela está consciente daquilo que está fazendo, se ela realmente tem convicção de fé, se tem consciência das responsabilidades, direitos e deveres dela como membro da igreja local e assim por diante. E isso é fundamental que seja feito sempre. A fórmula e o método do batismo, tópico 3 da nossa lição. A fórmula trinitária do batismo. Em Mateus 28, 19, Jesus foi muito claro e explícito, dizendo: vocês batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No ritual, irmãos, do batismo, na hora da celebração do batismo, é preciso que seja seguida a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome da Trindade. Então, isso foi ensinado por Jesus, foi praticado pela igreja primitiva, inclusive no Didaquê tem registro disso, mas, irmãos, surgiu um movimento, né, já desde o início dos primeiros séculos da igreja, um movimento herético que negava a doutrina da Trindade. Existiam os modalistas, né? Existiam vários movimentos que negavam a doutrina da Trindade, mas um deles é o modalismo, que eles dizem que não existe três pessoas distintas, que só existe uma pessoa na divindade, e tem hora que essa pessoa, quando se manifesta, ela se revela com o nome de Pai. E tem outra hora que essa pessoa, quando se manifesta, se revela com o nome de Filho. E tem outra hora que, quando ela se manifesta, se revela com o nome de Espírito Santo, mas é uma só pessoa, com três nomes diferentes, ou três ações diferentes. Mas isso, irmãos, não tem base bíblica, e essa doutrina modalista, também chamada mais modernamente de unicista, né? Unicismo ou unicista, isso já foi rechaçado e declarado como heresia desde os primórdios da história da igreja. E assim passou por muitos séculos, isso quieto, mas, irmãos, logo no início do movimento pentecostal, lá nos Estados Unidos, por volta do ano de 1913, por aí, dentro do movimento pentecostal, ressuscitaram essa doutrina unicista. Ressuscitaram essa doutrina unicista, e aí começaram alguns pentecostais a pregar, né, e a defender o batismo somente em nome de Jesus. Porque, na verdade, irmãos, a preocupação maior não era nem somente em relação à fórmula batismal.
A fórmula batismal, se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou só em nome de Jesus, era o que era de menos. Por trás disso, tinha algo mais grave ainda, era porque eles não criam na doutrina da Trindade. Eles ressuscitaram essa heresia modalista, dizendo que só existe uma pessoa na divindade, e não existem as três pessoas distintas. Então, surgiu aí, dentro dos pentecostais, lá nos Estados Unidos, por volta de 1913, por aí, e com isso, irmãos, houve o primeiro racha, ou a primeira divisão do movimento pentecostal lá nos Estados Unidos, porque esse grupo não cria na doutrina da Trindade. E por causa disso, houve essa divisão e houve a necessidade da Assembleia de Deus, lá dos Estados Unidos, elaborar a sua declaração de fé. A primeira declaração de fé da Assembleia de Deus foi realizada em função disso, para poder marcar a posição doutrinária, para saber quem é quem. Então, lá foi publicada a primeira versão em 1914, em 1916 teve uma reformazinha nela, foi chamado de Declaração de Verdades Fundamentais. É o equivalente ao que nós temos hoje no Brasil, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Então, ela nasceu lá nos Estados Unidos com o objetivo de marcar posição, defendendo a doutrina da Trindade. Então, esse grupo, que defendia o unitarismo, esse grupo unicista, ficou conhecido como Pentecostais da Unicidade, o movimento unicista que se espalhou não somente nos Estados Unidos, mas também para outros países. E aqui no Brasil tem várias igrejas que defendem o unicismo, não creem na doutrina da Trindade. Inclusive, porque não crê na doutrina da Trindade, batiza somente no nome de Jesus. Então, tem várias igrejas, é só Jesus, e tem vários nomes aí. O grupo mais conhecido é a Igreja Voz da Verdade. A Igreja Voz da Verdade, do conjunto Voz da Verdade, que inclusive tem vários hinos muito bonitos, que a gente canta muitos, mas é uma igreja unicista, que nega a doutrina da Trindade. Então, irmãos, eles fazem muita confusão com isso. Vamos imaginar que um crente da Assembleia de Deus, ou da Batista, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não vigiar e for para uma igreja dessa, quando chegar lá, tem que ser rebatizado. Porque seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Tem que batizar somente em nome de Jesus. Inclusive, no início desse movimento nos Estados Unidos, todos eles foram rebatizados. Porque todo mundo era batizado em nome da Trindade. Aí, como eles inventaram esse movimento, todos eles tiveram que ser rebatizados, que é para batizar somente no nome de Jesus. Então, irmãos, eles defendem essa ideia, dizendo que no livro de Atos dos Apóstolos, só existe batismo em nome de Jesus. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, tem 4 versículos que diz assim, Atos 2:38, batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16, batizados em nome do Senhor Jesus. Já mudou aí a frase. Atos 10:48, batizados em nome do Senhor. Já mudou também a frase, embora seja muito parecida. E Atos 19:5, batizados em nome do Senhor Jesus, que é a mesma frase de Atos 8:16. Então, por causa desses 4 versículos, eles defendem que não pode ser o batismo em nome da Trindade. Eles acham que esses versículos estão ensinando a fórmula batismal. Nós não entendemos dessa forma. Se esses versículos estivessem ensinando a fórmula batismal, todos os 4 era o mesmo texto, eram as mesmas palavras. E dos 4 versículos, em 3 deles, as palavras são diferentes. Então, não pode isso aqui ser considerado uma fórmula batismal. A fórmula batismal, ou dizer que tem que dizer, ou a frase que tem que ser dita, é a de Mateus 28:19, que Jesus falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que aqui nesses 4 versículos de Atos, ele não fala assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É porque nesses versículos, irmãos, esses versículos não estão ensinando a fórmula batismal.
estão dizendo que eles batizavam na autoridade do nome de Jesus. Que eles batizavam em nome de Jesus, no sentido que eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Então, isso é o que significa em Atos dos Apóstolos aqui, esse batismo em nome de Jesus. Ou seja, eles estão batizando conforme Jesus mandou eles batizar. E não está falando de fórmula. A fórmula batismal é a que está lá em Mateus 28, 19. Então, irmãos, nós rechaçamos esse batismo só em nome de Jesus, e inclusive se alguém vier de lá para cá, que só foi batizado em nome de Jesus, aí a gente rebatiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a fórmula batismal. E para terminar, irmãos, existe outra polêmica e outra diferença entre igrejas quanto à questão do batismo por imersão ou batismo por aspersão. Então, o que é que acontece? Algumas igrejas batizam lá, aspersão, irmãos, é aspergir água, derramar água por cima, tipo borrifar água. É como imitando uma chuva, né? A chuva, um spray, né? Por cima da pessoa, borrifando água por cima da pessoa. Existe também algumas que não é assim. Pega o menino lá, né, e derrama aquela água na cabeça, aquela jarra d'água, aquele negócio, e derrama, ou numa bacia, pega e lava assim a cabeça, né? E existe, irmãos, o batismo por imersão do corpo inteiro da pessoa em águas, independentemente se seja água de mar, de rio, de piscina, qualquer tipo de água. Nós, irmãos, analisando o Novo Testamento, assim como a gente não vê nenhum caso, na Bíblia não tem nenhum caso de batismo de crianças, e a Bíblia também, irmãos, não tem nenhum caso, não tem nenhum vestígio de batismo por aspersão, por efusão, ou coisa desse tipo, né? As evidências bíblicas apontam para o batismo por imersão do corpo inteiro da pessoa em águas. Inclusive, o significado da palavra batismo significa imersão, submersão. Batizar é submergir, dar um mergulho mesmo, né? O corpo inteiro da pessoa. Então, irmãos, João Batista batizava no Rio Jordão dessa forma. Jesus, né? Inclusive, a Bíblia diz aqui em Marcos 1:5 que João batizava dentro do rio, né? Dentro do rio. Jesus foi batizado lá no rio, e a Bíblia diz que ele, saindo da água, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e ele saindo da água, então ele estava dentro da água, ele foi, depreende-se que ele foi submerso na água, e ele saindo dentro da água, aí o pai falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Aí, irmão, só no batismo de Jesus já derruba a doutrina unicista, porque aí nós vemos as três pessoas simultaneamente. O Pai falou lá de cima, o Filho estava encarnado sendo batizado lá embaixo, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Então, as três pessoas coexistindo, existindo e se manifestando simultaneamente ao mesmo tempo. E ele saiu, isso foi quando ele saiu da água. Então, ele estava na água. João batizava onde havia muita água. Então, é o que nós vemos no Novo Testamento, a evidência de batismo por imersão e não batismo por aspersão, por efusão ou coisa desse tipo. Então, irmãos, concluindo, o batismo é a declaração pública da alma que abraçou a verdade do Evangelho. Por isso, o seu símbolo mais eloquente é o da alma que foi sepultada para o mundo e seus valores e ressuscitou para Deus, a fim de andar em novidade de vida. Que Deus ajude e abençoe a igreja para que possamos continuar cumprindo esta ordenança de Cristo, conforme nos orienta a palavra de Deus. E você, meu irmão, que é novo convertido, nova convertida, ou você adolescente ou jovem, né, que ainda não se batizou, nasceu no Evangelho, não se batizou, mas tem convicção de salvação, certeza de salvação, procure o pastor Moisés, né, converse com ele, diga que você quer se batizar, e aí ele vai dar as orientações para você.